Olá, tudo bem? Bom, eu sou Claudete Pessoa, professora e especialista em legislação orgânica, em legislação específica, e agora o nosso papo é com você que vai enfrentar o concurso do Paro Superior Tribunal de Justiça. Exatamente, o STJ. E aí foi cobrado lá no seu edital 2015 o regimento interno. O bom, a boa notícia é que não foi cobrado o regimento interno por inteiro. Olha, isso é para animar, isso é para ficar feliz. Apenas alguns artigos, não é tão pouquinho assim não, mas realmente são os artigos que mais interessam, para o candidato, para aquele que vai ingressar na qualidade de carreira auxiliar do Superior Tribunal de Justiça. Muito importante demais é atentar que só vale para a sua prova, só vale para o seu edital, as regras do regimento interno constante da data da publicação do edital. O que é isso? Olha só, legislação orgânica, regimento interno, é norma que altera com uma frequência absurda. Toda hora tem novidade, toda hora, cada momento é um flash. Então, presta bem atenção. Alterações ocorrem após o edital. Pode acontecer isso é muito frequente acontecer? Mas para você, candidato, concurseiro, só interessa as alterações que ocorreram até a data da publicação do edital. Então, muito cuidado. Para facilitar a vida dos meus alunos concurseiros, o que eu fiz? Olha lá, no meu site, claudetepessoa.com.br, você encontra a legislação selecionada e atualizada. Mastigadinho, Fala sério, bom demais. Então é só ir lá no meu site, claudetepessoa.com.br, que você encontra o regimento interno, somente estes artigos aqui que você tem que se dedicar para gabaritar a prova, ok? Para gabaritar a CESP. Chegar lá e aplicar o seu conhecimento. Outro ponto importante. É muito comum o candidato usar uma estratégia para estudar e rever a matéria estudada, resolvendo questões anteriores, questões de provas anteriores. Cuidado! Como regimento interno é a norma que se altera com muita frequência, não faça isso sem que um profissional tenha verificado se aquela questão ainda é uma realidade, ok? Então aqui nós temos um módulo teórico, mas também temos o módulo de questões, o módulo de exercício, com questões atualizadas, com questões elaboradas para você no formato da banca CESP. Você sabe que CESP, ela usa muito a aplicação do conhecimento e não simplesmente a decoreba da legislação, certo? Olha só, o regimento interno do STJ, ele tem uma organização legislativa que ela não é nem um pouco pedagógica, entendeu? Então, eu, professora, mais de 20 anos aí de experiência em concurso público, vou apresentar aqui um curso de forma mais didática. A sequência dos artigos não são a sequência da legislação. Por quê? Porque vai te permitir a compreensão do Instituto. Nada de achar que é só decoreba, por favor. Certo? E aí, vamos analisar os diversos institutos. Não estou aqui para ler todos os artigos com você, mas você vai ler. A sua madrugada produtiva, é isso que você vai fazer. Mas eu vou analisar todos os institutos e vamos entender todos os institutos apresentados nessa legislação. O Superior Tribunal de Justiça, ele foi criado pela Constituição de 1988. Surge a Constituição Democrática e foi instalado o Superior Tribunal de Justiça, sede em Brasília, esse monumento, uma obra, uma edificação lindíssima, e suas decisões influenciam todos os aspectos da vida cotidiana da pessoa, É o tribunal que exerce a instância especial da justiça comum. Ele é conhecido como o Tribunal da Cidadania, instalado pela Constituição de 1988. Ele tem origem, ele tem antecedente lá no Tribunal Federal de Recursos,
conhecido como TFR, né? É assim que ele era conhecido. O Tribunal Federal de Recursos, ele teve as atribuições, as competências direcionadas para os tribunais regionais federais, mas o seu acervo, a sua estrutura, os servidores, os magistrados foram base para a criação, para a implementação, a instituição do recém-criado, isso em 1988, Superior Tribunal de Justiça, ok? Então, o Superior Tribunal de Justiça, ele se insere na organização da Judiciária Nacional como um importante órgão que vai exercer a instância especial da Justiça Comum. Então, antes da gente ingressar no regimento interno, é preciso tomar consciência, né, de que instituição é essa, que missão ele recebeu. E aí, é preciso sempre ter uma boa noção do panorama do Judiciário Nacional. Só a título de introdução, o Poder Judiciário, né, o exercício jurisdicional, foi implementado com uma estrutura. Essa estrutura, que se encontra na Constituição Federal de 1988, tem lá um órgão máximo, que é o órgão que exerce a instância extraordinária, o Supremo Tribunal Federal, o chamado Guardião Constitucional. A Emenda Constitucional 45 de 2004 criou o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão que integra o Judiciário Nacional, mas que não exerce jurisdição. Então é um órgão essencialmente administrativo. E aí resolveu o Constituinte que 3 matérias, trabalho eleitoral e militar, mereciam aí uma estrutura própria no Judiciário. Então nós temos órgãos próprios, né, da Justiça do Trabalho, eleitoral e militar, com órgãos próprios de primeira instância, de segunda instância e de instância especial. Sabendo disso, isso aqui não é o nosso foco, não. Sabendo disso, se a parte especializada da Justiça, temos também uma outra estrutura, que é a estrutura da Justiça Comum, ok? Onde nós temos, né, exercendo, né, atendendo, resolvendo os conflitos da chamada jurisdição comum, justiça comum, órgãos da justiça estadual, da justiça distrital e da justiça federal, com órgãos próprios de primeira instância, os juízes estaduais e distritais, os juízes federais são órgãos do Poder Judiciário. Também tem órgãos próprios de segunda instância. Os estados e o DF têm lá o seu Tribunal de Justiça e a Justiça Federal, os diversos tribunais regionais, federais, que receberam aquela competência do Tribunal Federal de Recursos, né? E aí, como único órgão que exerce a instância especial da Justiça Comum, o Superior Tribunal de Justiça. Olha lá, o nosso foco é esse, apenas esse. Ficou fácil, né? Sabendo do panorama nacional, do panorama organizacional do Judiciário, vamos analisar a estrutura, o funcionamento do Superior Tribunal de Justiça. Mas precisamos, antes de ingressar na análise da norma, perceber qual é a sua missão, qual é o seu papel dentro, né, dessa conjuntura do Poder Judiciário Nacional. Ele exerce a instância especial da Justiça Comum, ou seja, ele recebe em grau de recurso processos oriundos de todos os estados do Brasil, do Distrito Federal e de toda a Justiça Federal brasileira. Isso, Justiça Comum, não estou falando de Justiça Especializada. Tudo bem? Ok? Então, sabendo, né, a qualidade, a natureza desse órgão, vamos analisar a sua organização, a sua estrutura. É claro que essa estrutura tem base constitucional. Olha lá, o artigo 104 da Constituição Federal determina que o STJ compõe-se de, no mínimo, 33 ministros. Ok? No mínimo, 33 ministros. E determina ainda, os ministros do Superior Tribunal de Justiça, eles serão nomeados pelo Presidente da República.
A nomeação, forma de provimento originário, competência de qual autoridade? Chefe do Poder Executivo Federal, presidente da República. Quem o presidente vai nomear? Tem alguns requisitos básicos. O que diz o Constituinte? Brasileiro, com mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Tem que ter notável saber jurídico, reputação ilibada. E a sua escolha, o seu nome, nessa escolha do presidente, tem que ser aprovado pela maioria absoluta do Senado Federal. Ok? Então, no mínimo 33 ministros, o presidente é que nomeia, brasileiro com esses requisitos. Mas como que o presidente vai escolher? Basta isso? Não, tem mais. Nesta composição, é preciso que 1/3 dos ministros do STJ seja escolhido dentre juízes dos tribunais regionais federais. Juízes, 1/3 dentre os juízes dos tribunais regionais federais. 1/3 dentre os desembargadores dos tribunais de justiça. É interessante, né? Já que o STJ recebe, processos em grau de recurso oriundo tanto dos tribunais regionais federais quanto dos tribunais de justiça dos estados e do DF, é importante que lá na sua composição aconteça nessa composição membros que conheçam essa realidade. Ok? Tanto da Justiça Federal quanto da Justiça Comum Estadual ou Distrital. Então temos lá 1/3 dentre os juízes dos tribunais regionais federais, 1/3 dos desembargadores dos tribunais de justiça. Eles serão indicados em lista tríplice, elaborada aí pelo respectivo tribunal. E 1/3 em partes iguais dentre advogados e membros do MP, federal, estadual, do Distrito Federal e Territórios, chamado Ministério Público, que está atuando junto à Justiça Comum, alternadamente indicados na forma do artigo 94 da Constituição. O artigo 94 é o famoso 5º constitucional, onde cada instituição, a OAB, pela classe dos advogados, e o Ministério Público, cada instituição vai elaborar uma lista sêxtupla, encaminhá-la ao tribunal, que vai reduzir essa lista sêxtupla a tríplice e encaminhará ao chefe do executivo. Todo esse procedimento, toda essa forma, os detalhes da eleição, nós vamos ver porque consta todos os detalhezinhos no regimento interno. E olha, o palpite aqui da professora concurseira é que a sua prova tem lá com certeza, certeza não tenho porque não tem essa informação privilegiada não, mas bate aqui no coração e eu costumo acertar bastante, é que tem lá uma questão sobre os procedimentos para a composição dessa famosa lista tríplice e também competência, porque foi exigido de você muitas competências, muitas competências, ok? Bom, aí, com base nessa ordem constitucional, no mínimo 33 ministros, o presidente vai nomear brasileiros, 1/3 dentre... E assim vai, toda aquela composição que a gente viu. O regimento interno vem e firma. Olha só, o STJ, diz o Constituinte, tem que ter no mínimo 33 ministros. Diz o regimento interno, o STJ compõe-se de 33 ministros. Então, adotou o mínimo constitucional, ok? O mínimo. O regimento interno, segundo o regimento interno, qual é a composição do STJ? 33 ministros. E segundo a Constituição, no mínimo 33, ok? Sede na capital, jurisdição, todo o território nacional. Tudo bem? Olha, sempre lembrando, é claro que o STJ não é exclusivamente um tribunal que só vai apreciar processos em grau de recurso. Tem lá as competências originárias, claro que sim, mas essencialmente é um tribunal que aprecia as causas em grau de recurso. Tudo bem? Bom, e quais são os seus órgãos? Olha lá o artigo 2º do regimento interno. O plenário, que é a composição máxima, os 33 ministros.
O seu órgão especial, que é o chamado órgão representativo do Pleno, que recebe lá competências delegadas desse órgão maior que é o Tribunal Pleno. O órgão especial é denominado pelo regimento interno como Corte Especial. Além do plenário e do órgão especial, temos as sessões especializadas e temos as turmas especializadas, ok? São os órgãos de exercício jurisdicional do STJ, com um seguinte detalhe: o plenário e o STJ e o órgão especial, a Corte Especial, também exercem funções administrativas, tem dupla atribuição, dupla competência, ok? Bom, então esses são os órgãos do STJ. O plenário, parágrafo 1º do artigo 2º, fácil, né? Constituído pela totalidade dos ministros e presidido pelo presidente do tribunal. Vamos verificar que o presidente do tribunal é escolhido para comandar, administrar o tribunal e, naturalmente, atua como presidente do plenário, desse órgão julgador e administrativo que é o plenário. O órgão especial, conhecido como a Corte Especial, é integrado por 15 ministros mais antigos, os 15 mais antigos, e presididos também pelo presidente do STJ. Nas sessões, são 3 sessões, integrada aí por turmas da respectiva área de especialização. As sessões compreendem 6 turmas e cada turma 5 ministros. Olha só, isso é estrutura, ok? Vamos ver os detalhes de cada uma dessas estruturas. Estou só fazendo uma introdução. A primeira sessão, ela é composta da primeira e segunda turma, então total, né, de 6 turmas, onde cada sessão tem 2 turmas. A primeira sessão, a natureza, né, do seu desempenho, da sua competência, é de direito público em geral. Isso é a regra, ok? Direito público em geral. A primeira sessão, que tem esta competência, direito público em geral, é composta da primeira e das segundas turmas. A segunda sessão, que tem como competência, como regra, direito privado em geral, é composta pelas terceiras e quartas turmas. Terceira e quarta turmas. E a terceira sessão, em regra, competência para o direito penal, ok? Composta pela quinta e sexta turmas. Vamos detalhar todas essas competências, vamos detalhar toda essa formação, ok? As sessões são presididas pelo ministro mais antigo por um período de 2 anos. Então vai havendo um rodízio, né? Ministro mais antigo não é eleição. Olha isso que é interessante, hein? Nesse regimento interno do STJ. Mas ministro mais antigo é o presidente. Vedada a recondução até que se esgotem os membros, os componentes da sessão. Aí faz aquele rodízio, né? Tranquilo, certo? Bom, e olha só, tudo isso é estrutura do STJ. Nas turmas, o ministro mais antigo, integrante da turma, é o presidente por 2 anos. Vedada a recondução, mesma coisa, né? Então há um rodízio de 2 em 2 anos na presidência, considerando-se a antiguidade. Na composição das turmas, observar-se-á a opção feita pelo ministro. Então, quando do preenchimento das turmas, a antiguidade do ministro, ministro, você é o mais antigo, qual turma você quer integrar? Considerar-se-á a antiguidade no respectivo órgão fracionário. Ou seja, o que está dizendo aqui o parágrafo 6º do artigo 2º? Olha só, os 33 ministros do STJ, como qualquer tribunal, estão inseridos numa lista única de antiguidade, ok? Que é o seu tempo de exercício no tribunal, no STJ. Mas também é preciso considerar um outro tempo de exercício, que é o tempo de exercício no órgão fracionário. Olha só, nessa turma aqui, você acabou de chegar, ministro, né? O senhor, a excelência, né? Acabou de chegar. Então, apesar do senhor, né, ser o mais antigo no tribunal, aqui não. Aqui o senhor é novato. Porque considerar-se-á, para efeito, né, da definição da presidência,
seja das turmas, da sessão, ok? Considerar-se-á o tempo de antiguidade no respectivo órgão fracionário, ou seja, na turma ou na sessão, porque no órgão especial, na corte especial, quem é o presidente? Hein? O presidente é o próprio presidente do STJ. Tudo bem? Ok? Então, bem interessante, você percebe que nós temos aqui uma estrutura, né, do STJ, plenário, corte especial, sessões, cada sessão composta de 2 turmas, são 6 turmas, 3 sessões, com as suas especializações, né? Cada sessão e suas turmas. E aí nós verificamos que a presidência das sessões e da turma é pelo ministro mais antigo, por 2 anos, vedada a recondução, então vai havendo um rodízio nessa presidência, que essa antiguidade, né, a presidência vai ser definida pela antiguidade, que essa antiguidade não é considerada para essa antiguidade o tempo do tribunal, mas o tempo na turma, na sessão especializada, ou seja, no órgão fracionário. O órgão pleno é a composição máxima, ok? E aí, vamos agora lá para o artigo 26, lembra que a minha abordagem, né, numa sequência didática, vamos lá para o artigo 26 para verificar como que os ministros chegam ali no tribunal, como ocorre essa formação da lista tríplice, como, né? Vamos ver. A indicação pelo Superior Tribunal de Justiça de juízes, desembargadores, advogados e membros do MP a serem nomeados pelo presidente da República para comporem o tribunal, far-se-á em lista tríplice, né? Conforme ordem constitucional, conforme determinação constitucional. E aí, vamos analisar como isso se opera. Ocorrendo vaga destinada a advogado ou a membro do MP. Então, olha só, nós temos 2 listas tríplices, né? Vamos separar aqui a análise. Uma lista tríplice é para o ministro oriundo da classe dos advogados e do MP, e outra lista tríplice é daquele ministro oriundo da magistratura, certo? Porque são procedimentos diferenciados. Para a formação da lista tríplice, para preenchimento de vaga destinada a ministro, que antes de ser ministro era advogado ou membro do MP, o presidente do tribunal, do STJ, nos 5 dias seguintes, ocorrendo a vaga, né? Nos 5 dias seguintes, solicitará ao órgão de representação da classe que providencie a lista sextupla dos candidatos, observados os requisitos constitucionais, claro, né? O tempo na carreira, o tempo da advocacia, certo? Então, observados os requisitos constitucionais. E aí, cada uma instituição, cada uma de acordo com a vaga. Olha, essa vaga aqui vai ser preenchida por ministro oriundo do Ministério Público. Aí o presidente do STJ notifica o Ministério Público para que elabore a sua lista sextupla e encaminhe aí para o STJ, certo? Eu também dou aula da Lei Orgânica do Ministério Público e tudo isso é detalhado também lá na Lei Orgânica, como que eles vão elaborar essa lista sextupla, ok? Mas pra gente aqui não interessa. Bom, agora, tratando-se de vaga a ser preenchida por juiz ou por desembargador, né? Aí o presidente solicitará aos tribunais regionais federais e aos tribunais de justiça que enviem no prazo de 10 dias. Não sei por que esse prazo diferenciado, né? Olha só isso, cuidado que banca gosta disso, né? A lista da vaga oriunda do 5º Constitucional, né? O presidente dá o prazo de 5 dias para o MP ou para a OAB elaborar a lista sextupla. Agora, para vaga ser preenchida pela magistratura de carreira, aí o prazo para os tribunais elaborarem aí, né, a relação
dos membros, dos magistrados que vão concorrer a essa vaga de ministro do STJ, o prazo é de 10 dias. Isso em concurso público faz diferença, ok? Aí os tribunais, TRF e TJs, vão encaminhar a relação de magistrados que tem mais de 35, menos de 65 anos de idade, isso com as datas de nascimento. Interessante, né? Tem que dar lá a data de nascimento para conferir, fazer as contas. Recebida a lista sêxtupla ou esgotado o prazo acima, né, o prazo aí de 10 dias, convocará o presidente de imediato sessão do tribunal para que se elabore a famosa lista tríplice. Então, surgiu vaga, verifica qual é o critério de preenchimento da vaga. Essa vaga aqui é do 5º Constitucional, da OAB ou do MP? Não, é de magistrado de carreira. E aí o presidente vai notificar as autoridades competentes, os tribunais, a instituição competente. E aí vem chegando a lista, chegando a relação dos indicados, o presidente convoca a sessão do tribunal. Vamos elaborar a lista tríplice, ok? Tudo isso para quê? Qual o objetivo? Nomear um ministro do STJ. O presidente que vai nomear, mas todo esse trabalho acontece no próprio STJ para chegar na lista que vai ser enviada ao presidente. Para a composição da lista tríplice, o tribunal reunir-se-á em sessão pública com quórum qualificado, olha lá, quórum de 2/3 dos seus membros, fora o presidente. O presidente nem está nesse quórum. Além do presidente, percebeu? Esses detalhes fazem diferença na sua prova. 2/3 incluindo o presidente? Errado. Contando o presidente? Errado. 2/3 além do presidente, ok? Quórum qualificado. A escolha dos nomes que comporão essa lista tríplice far-se-á em votação secreta, realizando-se tantos escrutínios quantos forem necessários. Tantas votações quantas forem necessárias, ok? E às vezes são muitas, viu? Respira. São muitos, dá uma olhada lá, né, nos artigos, são muitos detalhes. Eu até desmembrei, tem uns artigos, uns parágrafos muito longos, muito confusos, eu dei uma desmembrada para a gente, né, analisar de forma mais didática, mais pedagógica. Somente constará da lista tríplice o candidato que obtiver em primeiro ou subsequente escrutínio a maioria absoluta dos votos dos membros do tribunal, ok? Observada aí a regra do parágrafo 3º, certo? E a gente já vai analisar daqui a pouquinho. Olha só, eu quero que você saiba o seguinte: para iniciar a sessão para a formação da lista tríplice, tem que ter lá o quórum de deliberação de 2/3, ok? A sessão tem que ter um quórum de 2/3 dos membros. Tem aí 2/3 para a gente começar? Se não tiver, não pode. Agora, não confunda o quórum de deliberação com o quórum de aprovação. O candidato aprovado a integrar a lista tríplice vai ser aquele que obtiver no escrutínio, na votação, maioria absoluta dos membros do STJ. Cuidado com esses dois quórum. As bancas costumam trocar, misturar, ok? Maioria absoluta. Se conseguir no primeiro, show. Se não conseguir, vamos para um novo escrutínio, nova votação, mais algum detalhe, ok? E assim, até chegar à formação da lista tríplice. E a gente vai perceber aqui, vai verificar como todo passo a passo está no regimento interno. Os candidatos figurarão na lista de acordo com a ordem decrescente dos sufrágios que obtiverem, da votação que obtiverem, respeitado também o número de ordem de escrutínio. Em caso de empate, o mais idoso. Como assim respeitado também o número de ordem de escrutínio?
Olha só, às vezes isso acontece, vai ser preciso para a elaboração de uma lista tríplice várias votações. Por quê? Várias votações, vários escrutínios. Por quê? Escrutínio é uma palavra muito estranha, né? Eu sempre me incomodo com a palavra, porque dá a impressão que tá, né, zombando de alguém. Então, em cada uma das votações, vamos lá, vamos votar para formar a lista tríplice. Aí, imagine apenas um candidato obteve maioria absoluta, ninguém mais. E agora? Porque só ingressa na lista tríplice quem obtiver maioria absoluta. E ó, só um, só dois. Então não tem lista tríplice? Oh, mas tem que ter. Vamos formar. Então vamos para o segundo escrutínio. Ah, no segundo escrutínio, conseguimos um candidato com com a maioria absoluta, com uma votação maior que lá o primeiro. Sim, mas olha, tem que observar a ordem do escrutínio. Mesmo que nessa segunda votação, o candidato obtenha mais votos que aquele que conquistou a maioria absoluta, com a quantidade de votos, maioria absoluta, mas com a quantidade de votos um pouco menor. Como ele conseguiu isso já no primeiro escrutínio, já na primeira votação, ele tem que figurar como primeiro nessa lista, ok? Certo? E aí o seu colega vai lá em segundo ou terceiro, dependendo aí da ordem dos escrutínios, da ordem das votações. Olha só, tô só começando o bate-papo concurseiro. Se você está vendo essa introdução, essa primeira parte da nossa aula, pelas redes sociais, acessa o site do curso, adquira o módulo completo, vamos gabaritar a banca CESP, combinado? Esse é o meu objetivo, espero que seja o seu também. Em cada uma das aprovações, das nomeações, é uma vitória que eu também tomo para mim, né? Meus amigos e candidatos concurseiros. Olha só, nosso papo está começando, tem mais, adquira o módulo completo lá no site do curso e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.